Niilismo e técnica na filosofia da tecnologia de Martin Heidegger. Introdução. Então, a tecnologia se apresenta de forma constante na vida contemporânea, passando a ser objeto de reflexões filosóficas. Com o crescimento intenso do uso da tecnologia, com consequências positivas e negativas, fez-se necessário reflexões acerca do tema, principalmente devido a questões éticas e políticas da técnica. A técnica passou a fazer parte da vida cotidiana, de formação de valores, de modo de ser do próprio homem. Dessa forma, o debate filosófico, ético e político passa a ser necessário para pensarmos e vivenciarmos um melhor uso da tecnologia. Além disso, a técnica não somente está dominando, mas também modificando o modo de ser do homem, criando um homem diferente, alterando valores e pondo o próprio homem como um objeto de domínio da técnica. Se a técnica era antigamente uma ferramenta na mão humana, hoje se encontra em posição de modo dominante do próprio homem. Suas determinações se tornaram o eixo diretor da civilização contemporânea, a ponto de se produzir o esvaziamento de valores, o niilismo, como aponta Heidegger. Então, Heidegger tem uma preocupação, que é o destino do homem na era da técnica. Como vai ser esse homem, na era da técnica, se distanciando do si? Então, vamos responder nessa pesquisa algumas perguntas. Onde iremos com esse avanço da técnica? Que tipo de homem está sendo criado a partir dela? Até que ponto a técnica influencia no nosso comportamento enquanto homem? O que Heidegger entende por niilismo e técnica? Objetivos. Essa pesquisa visa entender como Heidegger conecta niilismo e técnica em sua reflexão sobre a técnica. O homem que vive em um mundo quase que dominado por máquinas, que está em um processo de transição, está se transformando em um homem que não sabemos ao certo onde vai chegar. Um homem que a cada dia mais está se distanciando de si. Metodologia. Utilizamos principalmente de Martin Heidegger sua obra Questão da Técnica. Além do texto de Heidegger, também utilizamos o livro do comentador Francisco Rudiger sobre a questão da técnica em Heidegger. Outros textos também foram utilizados, como Meditação da Técnica, de Ortega Gasset, e o texto Por que a Técnica Moderna é Objeto da Filosofia, de Hans Jonas. Utilizamos ainda o artigo de Marco Casanova, O Homem Entediado, Niilismo e Técnica no Pensamento de Martin Heidegger. Buscamos centrar a pesquisa no esclarecimento dos conceitos de niilismo e técnica, tal como pensados por Heidegger em sua filosofia da essência da técnica. Resultados. Então, vivemos em um momento de transição, estamos sendo projetados para um mundo tecnologicamente determinado. A humanidade encontrou na técnica a garantia de que sobreviverá a todas as adversidades. E quanto mais nós lançarmos na era tecnológica, mais dependente dela ficamos, submetidos às suas determinações. Em outras palavras, estamos nos distanciando do ser. E esse distanciamento para Heidegger é o próprio niilismo da técnica se apresentando. Para ele, o niilismo não é um fenômeno social ou cultural qualquer. O niilismo é a conclusão de um determinado momento histórico. Em outras palavras, o niilismo se apresenta como uma própria metafísica que se encerra em si mesmo, desde seu início até sua essência. O niilismo é entendido como um distanciamento ou abandono do ser. Esse distanciamento ele ocorre no momento em que, de forma radical, se abandona o ente, a partir do surgimento de uma abertura do ente na totalidade. Heidegger acredita que a técnica apresenta uma exigência fundamental à natureza, causando transformação ontológica. Então ele fala sobre um descobrimento provocador, que é o fundo de reserva, que a natureza precisa de uma certa energia para poder provocar a técnica. A técnica, em essência, é uma forma de saber. O corpo pode ser investido de técnica, tanto quanto a máquina. Se a técnica é uma criação do homem, o próprio homem é investido de técnica, isso reafirma que o homem é objeto da técnica. Conclusões. As reflexões sobre a técnica devem ser cada vez fazer mais parte da vida do homem, pois a técnica tem influenciado em diversos aspectos da vida, como na formação de valores, em questões éticas, políticas e até mesmo no modo de ser do próprio homem. Devemos também ficar atentos ao perigo que Heidegger nos alerta, a não refletirmos sobre a técnica e suas implicações, a desvelarmos nosso próprio ser. Na medida em que a tecnologia avança e se mistura com nossa própria existência, o homem cada vez mais está ordenado, uniforme, incalculável e automático. Nesse sentido, podemos pagar caro por esse esquecimento do ser. Essa vontade cega e furiosa do poder não tem justificativa. A tecnologia está nos limitando para nossas próprias possibilidades de existência. É importante salientar que Heidegger não deve ser visto como um mero filósofo da técnica. Ele sempre buscou entender a essência da técnica e não somente a determinação instrumental da técnica. Usamos o termo não somente, pois Heidegger entende que a determinação instrumental também é importante para entender a sua essência. Heidegger também alerta sobre o niilismo da técnica na era moderna e seu perigo. Esse niilismo é traduzido por ele como o abandono do ser. Heidegger, em seu trabalho, entende que o homem está diante de uma nova era,
uma era em que o homem cada vez mais cientifica, se limitando ao modo de ser técnico. Daí porque considerar que precisamos escapar dessa metafísica da técnica que identifica o próprio homem, tornando o objeto da técnica, de modo que consigamos perceber a diferença ontológica, entender a própria essência da técnica que está nos determinando em nossa civilização. Só assim poderemos escapar do niilismo nela presente. Obrigado.